A gente tem aí mais essa reunião tentando aí defender um diálogo que essa solução mediada predomine aí nos próximos passos desse conflito. O que a gente tem de novidade por aí, Pri? Oi, Clarissa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. A diplomacia tentando trazer uma solução para esse conflito, mas sem grandes expectativas. Vou explicar por quê. A gente está vendo aí essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi marcada há 2 dias. A primeira pessoa a se pronunciar foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que disse que o Irã vem repetindo que não busca uma arma nuclear, que a única forma de solucionar o conflito, segundo o secretário-geral da ONU, é pelo diálogo. Ele apelou para o fim do conflito e para negociações e disse que a única consequência que é previsível é que as consequências do conflito são imprevisíveis se esse conflito continuar, e por isso ele pede para que os países ajam de forma responsável e de forma unida e de forma conjunta. Foram as palavras, então, de Antônio Guterres na abertura dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York. Também falou a subsecretária-geral do Conselho de Segurança, falou sobre as casualidades tanto em Israel quanto no Irã e falou sobre o drama para essas pessoas que enfrentam esses conflitos, o quanto que a população civil acaba respondendo e acaba sofrendo. E, ao mesmo tempo, além dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, também França, Reino Unido e Alemanha se reúnem com autoridades iranianas, os ministros de relações exteriores de cada um desses países, para tentar também fazer algum tipo de negociação, mas o que já se diz, e alguns diplomatas europeus conversaram com agências de notícias, com a Reuters, eles dizem que não há expectativa de um acordo firmado entre os europeus e os iranianos, mas dizem que é importante haver essa porta de diálogo para entender quais seriam, talvez, as possíveis condições para que se firmasse um acordo. Lembrando que os Estados Unidos vinham tentando fazer um acordo com o Irã, buscando uma solução diplomática antes dos ataques que foram feitos por Israel na última quinta-feira, e os europeus, inclusive, vinham se incomodando com o fato de não participarem dessas negociações. E essa reunião que acontece hoje em Genebra, a gente sabe que essas autoridades, esses ministros de relações exteriores já chegaram a Genebra para essa reunião. Essa reunião, ela é uma tentativa de retomar esse tipo de diálogo, e os europeus falam que vão, então, tentar entender ali quais são as demandas e quais são as situações que são apontadas pelo Irã. O Irã, por sua vez, fala sobre a necessidade do fim dos ataques de Israel para ter qualquer tipo de situação. Isso enquanto o presidente americano Donald Trump disse que vai decidir em 2 semanas se os Estados Unidos vão entrar de forma mais direta nesse conflito. Também acabou de chegar uma notícia de que os Estados Unidos estão iniciando novas sanções sobre o Irã. Essa informação está no site do Tesouro americano, então, dizendo sobre essas novas sanções, e há uma perspectiva, inclusive já havia uma cobrança por parte desses países europeus sobre o não cumprimento do Irã de regras do acordo nuclear que havia sido firmado por essas potências ainda no governo de Barack Obama lá em 2015. Isso seria levado, essas reclamações, ao Conselho de Segurança da ONU, e se fosse verificado que de fato o Irã não estava cumprindo essas regras, sanções também por parte dos países europeus poderiam ser retomadas sobre o Irã. Então toda essa situação e toda essa complexidade é que estão sendo discutidas nessas 2 reuniões que acontecem em Genebra e aqui em Nova York, mas sem perspectivas de que esses encontros já gerem algum resultado concreto. Há uma dúvida, inclusive, sobre o envolvimento dos Estados Unidos, se os Estados Unidos gostariam de se envolver de forma mais direta ou não, e isso pode definir, claro, os rumos desse conflito, porque o que se tem nesse momento é que Israel entrou nessa guerra e tem obtido sucesso nos seus ataques, mas não conseguiria encerrar essa guerra e neutralizar por completo
o Irã sem a ajuda dos Estados Unidos. Então é por isso que a participação dos americanos é algo considerado crucial para entender o que vai acontecer e qual que é o futuro desse conflito. Donald Trump sofre uma pressão interna por parte de uma ala dos republicanos que acreditam que esse é o momento mais oportuno para que os Estados Unidos ataquem o Irã e neutralizem essa ameaça nuclear. E, por outro lado, tem a base de apoiadores do presidente americano que acreditam que os Estados Unidos não devem se envolver em mais conflitos externos, a base do MAGA, do Make America Great Again. Então, o presidente americano ele também avalia qual seria a capacidade dos Estados Unidos de atacar instalações nucleares subterrâneas do Irã, com destaque para Fordow, que é onde o Irã guarda suas principais capacidades nucleares, para avaliar se essa operação poderia ser bem sucedida, então se valeria para os Estados Unidos entrarem de forma mais ofensiva nesse conflito, ou se uma entrada dos Estados Unidos poderia representar mais uma guerra eterna nos Estados Unidos, algo que já foi muito criticado em conflitos anteriores. Então há essa avaliação que acontece neste momento e os diplomatas tentando chegar a uma solução. E aí, o que a gente tem, Clarissa, da última reunião de Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu na sexta-feira passada, que foi uma reunião emergencial convocada pelo Irã, às pressas, depois dos ataques que foram feitos por Israel, essa reunião não trouxe nenhum tipo de resolução, lembrando que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 membros permanentes. Entre esses membros permanentes está os Estados Unidos, e se os Estados Unidos vetam qualquer tipo de resolução, essa resolução não avança, né? Não vai adiante. Então, houve uma discussão ali, e aí qual que foi a percepção que uma fonte, inclusive, que participou dessas negociações me passou, que os países europeus eles apresentam uma posição mais ambígua, ao mesmo tempo em que eles não querem comprar briga com os Estados Unidos, que são fortes aliados de Israel, eles fazem uma condenação ali do Irã, do programa nuclear do Irã, mas não condenam de forma inequívoca Israel. Só para finalizar, Clarissa, que é algo que é previsto no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que uma nação só pode agir em legítima defesa. Então, haveria a necessidade de uma condenação mais inequívoca, mas os países europeus temem enfrentar os Estados Unidos. Vários outros países também seguem essa postura por temor aos Estados Unidos. Então, há um impasse ali entre os países árabes que pedem uma condenação maior de Israel, dos ataques de Israel, mas com esse impeditivo desse poder aí dos Estados Unidos de vetar resoluções e também de intimidar os outros países a fazer uma condenação maior desses ataques.